Olá, meus amigos. Seja feita muita paz em todos os corações. Que a esperança e a confiança em Jesus seja a ferramenta e o recurso utilizado por todos os nós em todos os instantes. Nos instantes felizes e naqueles instantes onde o nosso coração sente estremecido, sente-se sem chão, como dizemos aqui. Que nesses instantes seja a confiança em nosso Pai Criador, a confiança em Jesus, nas palavras do Mestre, a dar-nos a sustentação, a força e a esperança. Que Jesus abençoe todos os lares, todos os que passam por dores na terra e no espaço, todos aqueles que nesses instantes, junto a nós, vibram pela paz do mundo, pela paz do mundo interior, o próprio coração. Que seja feito assim a vontade de Deus em nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Mais um momento das nossas reflexões. Como sempre, agradeço ao carinho de todos os companheiros da SECA, a confiança. Agradeço a Jesus por esse evangelho bendito, por esse consolador prometido que nos enviou. Essa doutrina que nos esclarece e que nos enche de esperança e entendimento. Agradeço a vida, a essa vida que o Pai me deu, nos dá. Agradeçamos a essa vida. Que sejamos fortes como a rocha daquela construção mais firme. Aí nós lembramos lá de Francisco de Assis. Pedra por pedra, transformou então num grande templo, humilde, singelo, mas confiante e esperançoso nessa verdade do Evangelho de Jesus. Estamos então nas nossas reflexões no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar com vocês hoje perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E um homem de bem teria morrido. Esse capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Como sempre, vou ler para vocês uma mensagem. Lágrimas. Depois entenderemos o porquê da mensagem lágrimas e cada um faz a sua reflexão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, está no Evangelho de Mateus. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era um mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação.
Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Por que comecei a nossa reflexão por essa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel? Lágrimas. O nosso tema: bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Um homem de bem teria morrido. Quando falamos em morte, quando falamos em partida, quando falamos em cessação de toda a vida física, orgânica, do organismo que cessou, chegou ao final da sua caminhada aqui na Terra, independente da idade, seja pequeno, jovem, adulto, seja já uma idade avançada, independente do tipo da morte que se teve. Todas elas vão causar dor. Causam as lágrimas aqueles que ficam. Isso não significa o não confiar, como disse a nossa mensagem, o não acreditar em Deus e não acreditar nas palavras que o Evangelho nos traz, das passagens de Jesus, da felicidade que não pertence a esse mundo, mas que podemos e devemos iniciar a construção dessa felicidade no momento que estamos aqui na Terra. Que felicidade é essa? A felicidade que nos dá a certeza, que nos dá a paz, a serenidade em nosso coração. E quando chega um momento de dor, nós estejamos fortalecidos, mesmo que as nossas lágrimas rolem pela nossa face. São lágrimas sem mágoas, sem revoltas contra Deus. São lágrimas da saudade, dos momentos, das construções fraternas que foram realizadas, dos momentos de alegria que o outro coração, aquele que parte, deixou nos corações daqueles aqui que com ele compartilharam alguns momentos na caminhada da Terra.
Então, a confiança em Deus. Não há erro nos desígnios do Pai. Não há injustiça nos desígnios do Pai. Jesus não passou pela terra simplesmente para deixar as marcas dos milagres. Muito além disso, para mostrar a cada um de nós que a vida é contínua, que a vida é eterna, que aqueles que amamos hoje reencontraremos num reino maior. Essa fé, essa certeza desse Evangelho de Jesus é o remédio, é a esperança, é o alimento que todos nós, espíritos, necessitamos. É o único medicamento que faz ultrapassar todas as barreiras, visíveis e invisíveis, aos nossos olhos da terra. Quando falamos em lágrimas, como dito na nossa mensagem, muitos se preocupam. As minhas lágrimas vão interferir na vida daquele que já partiu? Que lágrimas são essas? Lágrimas de revolta contra Deus? Por ter levado, por ter dado a oportunidade do outro cessar um sofrimento, uma prova vencida e retornar ao plano espiritual? Sim, essas lágrimas ferem principalmente o nosso próprio coração. Quando falamos em lágrimas de gratidão, saudosas das construções bem vividas, com amor, o respeito, os momentos que o outro nos trouxe ao coração, mesmo que breve, essas lágrimas, elas não vão prejudicar. A cada lágrima que deixamos cair dos nossos olhos, agradeçamos a Deus pela oportunidade bendita de ter alguém tão especial ao nosso lado. É natural as lágrimas. O que não pode se tornar natural é ficar preso numa memória negativa, de revolta, de não aceitação. Porque aí significa que não confiamos em Deus. Então, meus amigos, é um tema que sempre sim relembra as lágrimas. E são muitas as perguntas que fazemos ou que nos fazem sobre essas lágrimas. Então, aliviemos os nossos
nossos corações. O que não podemos fazer é entrar no rio de lágrimas, nas lamentações e deixar que a falta de ânimo, a falta de esperança, a falta da alegria tomem conta dos nossos dias, da nossa caminhada. Aí sim as lágrimas são doentias. Certo? Então vamos lá para nosso evangelho, porque senão eu não leio nem um trechinho. Eu escolhi alguns trechos, tá? São trechos grandes, itens grandes, então eu vou ler aqui, olha. Sansão, um espírito que trabalhou em outra época, não é aquele Sansão da Bíblia lá, tá? É o Sansão, um espírito trabalhador lá na época de Allan Kardec, enfim. E após o desencarne dele, muito legal se nós pegarmos para entender um pouquinho, após o desencarne, ele já passou a mensagem, né? De olha, tô aqui, a vida continua. Então vamos ouvir alguns trechos. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então imaginem a alegria desse espírito, a hora que ele passou pelo portal da morte, né? Se viu enquanto espírito. E tudo aquilo que ele estudava da filosofia, da doutrina espírita, o quanto era verdadeiro. Que consolador, né? Então vamos lá? Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com um futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, quando nós não confiamos, quando nós não acreditamos em Deus, quando nós não conhecemos a verdade de Jesus, nós pensamos assim. Esquecemos que todos os filhos se encontrarão com suas mães, todas as mães se encontrarão com seus filhos. Dói no coração, meus amigos? Certamente dói. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida vossa? Perdão. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Um parágrafo que eu li aqui, tá? Vós que compreendeis. Aí eu já vou lá no último parágrafo desse item. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirei em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas.
e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Jesus não falou da felicidade, do reino do Pai? Confiamos em Jesus? Confiamos em Deus? Quando lembramos, quando falamos, façamos uma prece. A prece vai aliviar o nosso coração. E aqueles que vibram conosco também receberão essa prece. Lembram que os amigos espirituais, os amorosos, trabalhadores de Jesus, eles ouvem as nossas preces e encaminham ao Pai para que essa prece seja distribuída e fortalecida? Então, vamos confiar. Aí eu vou para o outro item. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequente... Fenelon, Sens, 1861. 1861, vocês vejam que aquela época foi o momento da explosão, do conhecimento, onde a doutrina espírita tirou aqueles véus, aqueles medos, aquelas incertezas que a humanidade tinha. Morreu, acabou. Não vou encontrar mais meu filho, não vou encontrar minha mãe, meu pai, não vou encontrar mais aquele que eu amei, que caminhei, que construí aqui na Terra. Então, os espíritos começaram, era o momento do entendimento, onde a humanidade buscava por respostas. Porque Deus é justo. Ele não faria a vida acontecer aqui na Terra, os laços de amor serem fortalecidos e acabar. Não, não é esse o Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, e receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregares esse axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia contra Deus. Deus é justo, Ele é misericordioso, Ele sabe as razões de cada gotinha da nossa vida, cada passinho da nossa vida, cada situação da nossa vida. Aí eu vou lá para o último parágrafo também. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Falamos agora, né? Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. É um tema delicado, mas se pegarmos linha a linha do Evangelho, entenderemos. Como falamos, como disse há pouco, as lágrimas, meus amigos, é natural. A saudade é natural. Só não podemos perder a força, a boa vontade,
a esperança em continuar, porque nós estamos na Terra. Aqueles que ficaram na Terra também têm o planejamento de Deus. Lembra lá da programação antes da gente reencarnar? Então, vamos cumprir a nossa programação utilizando aí as virtudes que nós já temos. Que virtudes são essas? A compreensão, a aceitação nos desígnios do Pai, a bondade, fazer ao outro, olhar o meu irmão do caminho. Então, nós precisamos mudar o nosso entendimento. Somos espíritos. A Terra é uma passagem. Tem até um trechinho que foi falado num outro momento, um trem. Imaginem um trem, o trem da vida, com muitos vagões. Aí lá em cada estação, pessoas entram e pessoas saem. Tem uma música que explica bem, né, essa parte. Porque nós estamos num trem. Os vagões, as pessoas que estão no mesmo vagão que nós, cada um tem seu planejamento ali. Cada um tem a sua meta, o seu objetivo e, principalmente, o objetivo do Pai. E essas pessoas, esses espíritos, que são nossos afetos, na programação, tem lá, olha, a próxima parada, próximo terminal é o seu, você tem que descer e retornar. E nós que continuamos no vagão, vamos continuar trabalhando. Trabalhando o quê? Os nossos valores morais. Trabalhando as leis divinas em nosso coração e em nossas atitudes. Porque não adianta só falar, eu acredito, eu creio em Deus. E depois ficar, mas por quê? Por que comigo? Por que foi fulano? Isso é injusto. Não existe injustiça nas leis do Pai. Então, vamos continuar a nossa caminhada e os amigos que já partiram. Com certeza, com a nossa força, com a nossa vontade em continuar na caminhada aqui, colocando em prática as boas lembranças, porque todos nós aprendemos, seja com pequeno, alguma coisa nós aprendemos. Então, vamos colocar em prática esse aprendizado. E que os outros que partiram continuem a caminhada com a alegria e com a certeza que haverá um momento dos corações se reencontrarem. Gente, eu falei demais, é um tema delicado, tem muita coisa a ser dita, por isso sempre pedimos, peguem o Evangelho, leiam, porque cada frase, um novo entendimento que alivia os nossos corações. Que Jesus nos abençoe e continue nos fortalecendo, tanto aqui como aqueles que estão já do lado de lá. Muita paz a todos. Que Deus abençoe. Graças a Deus.